temos aqui, então, sequência de 2 capítulos, ok? Tá parecendo que eu tô fazendo 4, né? Deixa eu tirar uma mão aqui, né? Nós temos aí uma sequência, 2 capítulos, e o capítulo 5 do Apocalipse. E esses 2 capítulos têm uma conexão incrível, né? Os irmãos já sabem que a Bíblia foi escrita sem capítulo e versículos, ok? Os números de capítulos e versículos é uma invenção posterior apenas para facilitar que a gente possa encontrar as passagens bíblicas, né? Às vezes ajuda, na maioria das vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, porque às vezes nós temos a falsa sensação que quem escreveu já foi separando, né? E é um livro só, existe continuação. Então, o capítulo 4 e o 5, eles têm é uma sequência da mesma visão, né? A mesma visão que João teve está sendo contada nos 2 capítulos. Só que a divisão entre o capítulo 4 e 5, ela é bem-vinda, porque aconteceu uma mudança na visão. Existe um paralelo muito bonito entre essa visão, que a gente pode dizer aí em 2 partes, tá? Mas na semana passada, durante a explicação, faltou falar o último item. Então, eu vou compartilhar aqui agora a tela, ainda da aula da semana passada, para mostrar o último item que faltou, que foi o louvor no céu, tá? Então, deixa eu colocar aqui, olha. Então, já está aparecendo aí para os irmãos. Só para a gente relembrar. Eu não mandei mesmo ainda para os irmãos, tá bom? Faltou mandar esse texto. Eu vou, estou em dívida. Então, nós temos o capítulo 4. Como é uma sequência da visão, eu acho que é importante a gente lembrar o que está acontecendo, tá? Então, vamos lembrar para a gente poder continuar. João, né, depois das visões das 7 cartas, que foram coisas que estavam acontecendo na época de João, ele começa a ter visões sobre o futuro. Uma realidade escatológica, escato, que é fim, tá? Uma realidade do tempo final da história. E João, primeira coisa que eu pedi para os irmãos, né, é tentar visualizar do jeito que está escrito. E depois a gente interpreta, né? Então, João, imagina, eu pedi para os irmãos imaginarem, vou pedir para imaginar de novo, porque é a continuação. Capítulo 5 é a continuação do 4. Imagina João na ilha de Pátimos, e de repente ele olha para o céu e ele vê uma porta no céu. E a porta está aberta, já está aberta. Ele viu uma porta aberta no céu. E uma voz dizendo, João, sobe para cá. Está entendendo o mistério, meus irmãos? Né? Imagina o irmão Edson lá na Sé, andando lá pela Sé, né? Saindo do escritório e tal. Você olha para o céu e vê uma porta no céu. Já pensou um negócio desse, irmão? Porta no céu. E para melhorar ou para piorar, uma voz falando, sobe para cá. Aí você pensa, como é que eu vou subir lá nessa porta que está no céu? Será que eu vou subir aqui no fórum da João Dias, aqui, João Mendes, né? O fórum é João Mendes, né? Será que eu vou subir num prédio desse daqui? Eu consigo pular e entrar nessa porta, né? Vou ter que alugar um helicóptero. Como que eu vou chegar nessa porta que está no céu aberto e está falando que eu tenho que subir lá? Só que não deu tempo de João pensar muito. Na mesma hora, ele diz que imediatamente, lá no versículo 2, né? Imediatamente, eu me achei em espírito, e aí ele começa a contar. Imediatamente ele atravessou o céu, a porta no céu. E a voz que fala com ele é a mesma voz, ele disse, é a mesma voz que eu ouvi primeiro. Que voz é essa? No capítulo 1, ele disse que ouviu, ele caiu por terra, no capítulo 1, e ele ouviu uma voz que falava com ele, ele se vira para ver, e ele vê que é Jesus. Então, quem está falando com ele aqui é Jesus, tá bom? Jesus está falando com ele. Só que Jesus não aparece na visão. Irmãos, visão aqui é um negócio, visão profética é um negócio incrível, né? As coisas mudam de repente, mas eu quero que os irmãos
Tenta imaginar a cena. Depois a gente interpreta. Ele atravessa aquela porta e vê no céu, armado no céu, um trono. Um trono, sempre no singular. E note que João não tem a coragem de dizer que é Deus. No louvor, que foi a única parte que faltou a gente estudar, nós vamos estudar hoje, no louvor nós vamos descobrir que quem está é Deus. Mas ele só vai dizer, ele viu armado no céu um trono e alguém assentado no trono. Alguém. Ele não diz quem. Ele vai chamar de alguém, aquele que está no trono. Né? Isso daí é um resquício do judaísmo. O pastor Fernando, esses dias, ele pregou, deve ter umas 2 semanas, né? Quando ele pregou sobre o Pai Nosso, e ele falou sobre o nome de Deus. Não sei se os irmãos recordam, ele disse que os judeus têm um grande medo de usar o nome de Deus em vão, e muitas vezes até na escrita da Bíblia, quando traduz, eles trocam o nome de Deus pelo nome Senhor, para não usar o nome de Deus. Até mesmo numa cópia de uma passagem da Bíblia. Tá? Então, provavelmente aqui é esse temor. João também é de origem judaica, né? E ele não diz, eu vi Deus, né? Ele diz, eu vi alguém, aquele, né? Então, ele usa outras formas para identificar Deus, sem dizer que é Deus, mas é claro que ele vai descrever o louvor, e no louvor diz que é Deus. Continuando, ele viu um trono, aí ele vê um brilho, né, como de pedras preciosas, daquele que está no trono. Em volta tem um arco-íris, só que o arco-íris não é uma cor. O arco-íris parece que é verde, é um brilho esmeralda, né? Se não me engano, aqui é um brilho único, né? É o que dá a entender, é o que texto. Além do único trono, então ele vê um trono e alguém. Em volta do trono, ele vai ver mais 24 tronos. E nos 24 tronos, assentados 24 anciãos. Daí nós já falamos na aula passada quem seriam os 24 anciãos. Né? Além dos 24 anciãos, ele vê mais 4 seres viventes. E foi na descrição dos seres viventes que nós paramos. Né? Então, nós já falamos sobre o céu, nós já falamos sobre o trono, nós já falamos sobre os 4 anciãos, e nós paramos falando dos 4 seres viventes. Né? Além dos 4 seres viventes, eu vou colocar de novo o mute aqui, que eu estou vendo um barulhinho saindo aqui. Alguém entrou depois e apareceu um barulhinho. Então, ok, voltando então aí, olha lá. Aqui, né? Os 4 seres viventes, assim, além dos 4 seres viventes, ele viu 7 tochas na frente do trono, e ele diz que as 7 tochas ardendo, são 7 tochas acesas, são 7 Espíritos de Deus. Além disso, ele vê 4 seres viventes. Esses 4 seres têm uma aparência que lembra os querubins e os serafins das visões de Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e Ezequiel capítulo 10. Né? Parece uma mistura daqueles seres. São 4 seres. Um com o rosto de homem, um com o rosto de boi, um com o rosto de águia e um com o rosto de leão. Né? E eles estão louvando a Deus. Os 24 anciãos, eles têm coroas. Eles tiram, primeiro começa um louvor, os 4 seres viventes louvam a Deus, aqui no trono. É aí que nós descobrimos que é Deus. Porque os 4 seres viventes, eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Então, no louvor, nós encontramos aí a identidade daquele que está no trono, que é Deus. Né? Então, aqueles 4 seres louvam aquele que está no trono, dizendo que é o Deus Todo-Poderoso, e os 24 anciãos, na sequência, se levantam dos seus tronos,
dobram os seus joelhos, se prostam diante daquele que está no trono e lançam as suas coroas aos pés do grande Deus, né? Então aí os 24 anciãos, eles vão louvar a Deus. Nós paramos aqui, quinto item, né? Foi o único que faltou explicar. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, né? E aí nós temos esse louvor que encerra o capítulo 4. Então, essa é a visão de João. Ele vê o trono de Deus, ele é levado diante do trono de Deus, ele vê o trono, ele vê o trono singular, o trono, o trono de Deus. Além disso, no plural agora, vimos em volta do trono central, ele vê 7 tochas ardendo, mais 4 seres com essa descrição que eu fiz aí, né? E aí, são seres que têm olhos espalhados pelo corpo inteiro ainda, né? E aqui nós temos esse louvor, né? Esse louvor, ele está mostrando o quê? Vamos só examinar aqui o louvor e a gente parte para o próximo capítulo. Deus é Senhor e Deus. Deus é Senhor e Deus. Este é outro detalhe que deve ter significado muito para os leitores na época de João, enquanto para nós não é tão claro. A frase que diz Senhor e Deus é Kurios Kai Theos, né? Frase que era o título oficial do imperador Domiciano. Lembra que nós estamos vendo muitas características históricas quando a gente falou das 7 igrejas da Ásia? Então, nós vamos ainda ter, respingando no restante do Apocalipse, alguns reflexos da história da época de João. Ainda que agora nós estejamos no momento em que essas visões vão apontar para o tempo do fim, e não para a época de João. Mas ela ainda respinga dentro do período de João e também do nosso, por que não, né? Então, essa frase que os 24 anciãos atribuem a Deus, né, dizendo que Deus é Kurios Kai Theos, ou seja, Deus é Senhor e Deus, esse título, o mesmo título em grego, né, ou em latim, ele vai ser aplicado, ele era aplicado ao imperador romano, que se via como divino. O imperador Domiciano, ele pediu para ser adorado. Houve imperadores morria é que ele era adorado. Mas o imperador Domiciano, ele queria ser adorado ainda vivo. E ele se via como Senhor e Deus do Império Romano. E nessa visão, os 24 anciãos estão é como se eles estivessem dizendo: Senhor e Deus é aquele que está no trono no céu, não aquele que está no trono aí do Império Romano, né? Então imagina o impacto para a igrejas do primeiro século, segundo século, quando liam o livro do Apocalipse, encontravam a descrição de que Senhor e Deus não é o imperador romano, mas Senhor e Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus Criador, e exatamente essa é a diferença, porque ele vai dizer aqui no louvor o quê? Tu és digno, Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade existir foram criadas. Então, quem é digno de louvor não é o imperador romano, porque por mais que o imperador romano fosse uma pessoa poderosa, ele é criador, mas uma criatura finita e mortal. Assim como antes do Domiciano outros imperadores viveram e morreram, ele também estava fadado a morrer, mas o único digno de ser adorado é o Deus Criador. Portanto, ele é aquele que a igreja, para quem a igreja se volta, e na visão, todos lá no céu já estão se curvando diante dele. Tá bom? Agora vamos para o novo capítulo.
Só que o novo capítulo, irmãos, como eu disse, ele é a continuação do capítulo 4. Então, provavelmente eu não vou fazer aqui, não vou parar com detalhes, mas rapidamente tem um momento aqui que eu montei uma tabelinha de comparação do capítulo 4 com o capítulo 5. Tá? Grande das coisas que eu apresento para os irmãos são trechos dos livros que eu uso, que eu vou tirando e vou montando, tá bom? Só que a tabelinha eu tomei a liberdade de fazer uma comparação entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Qual que vai ser a grande diferença do capítulo 5 para o capítulo 4? No capítulo 4, é louvado Deus Pai Criador, ok? No capítulo 5, vai aparecer alguém em cena que ainda não estava presente. O cenário é o mesmo trono, os mesmos 24 anciãos, os mesmos 4 seres viventes. Então, o cenário é o mesmo. Só que, de repente, vai aparecer na cena o Cordeiro de Deus, que nós vamos descobrir que é Jesus. Então, enquanto o capítulo 4 louva Deus Pai, o capítulo 5 louva Deus Filho, junto com Deus Pai. Então, no momento da escrita do Apocalipse, desse capítulo, já era muito nítido no pensamento da igreja que Cristo é Deus encarnado e digno de louvor. É curioso porque no Apocalipse nem os anjos são adorados, né? O capítulo final do Apocalipse, acho que o capítulo 22, ou é no 21, se não me engano é o 22, João tenta adorar o anjo que está conversando com ele. E o anjo vai dizer, não faça isso, eu sou um servo, eu não posso ser adorado. Só um pode ser adorado, que é Deus. Então aqui nós temos o mistério da Trindade e nós temos o mistério do cristianismo continuar dizendo que só existe um que pode ser adorado, mas este um que está no trono se une ao Cordeiro que vai estar no trono e os dois serão adorados. Então, apesar de existir agora, na visão de João, uma distinção do Cordeiro, né, para aquele que está no trono, ambos serão adorados e mais ninguém. Né? Então, vamos ler a continuação da visão para a gente entender. Quem aqui tem uma boa memória, o exercício nosso é sempre ler, né, ler o capítulo que nós vamos estudar, né? Então, tenha em mente tudo o que aconteceu no capítulo 4 e veja o que vai se repetir, o que vai ser semelhante no capítulo 5. Temos uma mudança no que está acontecendo, mas temos semelhanças também. O capítulo é pequeno, então dá para a gente ler ele todo aí, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5, versículo 1 ao 14. É o capítulo inteiro, tá bom? Ele continua. Não esqueça que nós falamos também na aula que João é o vidente. Vidente. O texto que nós vamos usar descreve muitas vezes João como vidente. Hoje, para nós, para quem é cristão, né, de um modo geral, o termo vidente é muito ligado a questões esotéricas, não é isso? Questões ligadas ao espiritismo, coisas do tipo. Né? Mas nós sabemos que no Antigo Testamento, muitas vezes os profetas eram chamados de vidente. Vidente é aquele que vê, tá bom? Então, João, aqui na descrição do Apocalipse, muitas vezes ele diz que está vendo as coisas. Então, nem sempre ele vai explicar o que é, ele só conta o que vê. E ele começa o capítulo dizendo o quê? Vi na mão direita. Vocês se lembram do capítulo 2? Vi armado no céu. Aquele eis que está armado no céu, ele está vendo. Vi uma porta no céu. Ele vê. João é o vidente, é aquele que vê. Ele é chamado de profeta também no capítulo 1, só que ele está vendo coisas, né? Vamos agora para a leitura do texto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, olha lá. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Viram como ele não diz Deus? Olha aqui, ó. Ele não diz assim, eu vi na mão de Deus. Ele evita usar o nome de Deus. A gente sabe que é Deus pelo louvor dos seres. Mas ele sempre chama Deus aquele que está no trono. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de
todo selado com 7 selos. Vi também, ó, de novo, eu vi, olha aí, é o vidente. Vi também um anjo forte. Então apareceu outro ser aqui. Até agora, esse anjo não é dos 24 anciãos e não é dos 4 seres. Apareceu mais uma pessoa no cenário aqui do céu. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Um livro na mão direita daquele que está no trono. De repente passa um anjo. Tenta entender a visão, irmão. De repente ele vê um... Quem é digno de abrir os 7 selos? Quem é digno de pegar esse livro, abrir o livro e desatar os seus selos? E agora o verso 3. Ora, nem no céu, sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Enxergo aqui uma cosmovisão universal desse período em que acreditava que o universo tem 3 áreas, né? A Terra, onde nós vivemos, embaixo da Terra, que seria o mundo inferior, ou o inferno, tá bom? E acima da Terra, que é o céu, morada de Deus e dos anjos, tá bom? E o anjo proclama como se fosse para todos os cantos, todas as dimensões possíveis do mundo. Isso nós entendemos aqui pela resposta. Como que João soube disso, eu não sei. É visão, irmão. Ninguém fala para João, olha, não tem ninguém lá na terra. Sabe lá o Brasil? Lá no Brasil, nessa época aqui tinha os povos indígenas. Né? Lá no Brasil, ou lá no México, ou na Austrália, na França. Não existe ninguém. João simplesmente ele sabe. O anjo proclama, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ele mesmo vai responder, ora, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo a ele. Qual que é a reação de João? João tem uma reação física aqui na visão, né? E eu chorava muito. A palavra grega, que é a descrição grega, é como se ele tivesse aqui num derramar impetuoso de lágrimas. João chorava muito. Já viu alguém chorar muito? Não é aquelas lágrimas que alguém passa o lencinho assim e ninguém, se não olhar bem, nem repara que está chorando. Soluçava e eu chorava muito. Ele entrou em desespero. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, quantos anciãos são? 24. Né? Um dos 24 anciãos me disse. Então agora aqui, olha, João já está interagindo com o mundo celeste. Né? João não apenas está vendo, como agora ele vai interagir com alguém que está no céu. Então, um dos seres viventes, um dos anciãos me disse, não chores. Para de chorar, João. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá. Prestem atenção, muitas vezes, algumas linhas teológicas enxergam nos últimos livros da Bíblia uma influência muito grande grega ou helenista. Né? Pode até mesmo existir, porque era o mundo romano em que eles viviam. Não desaparece, ele é forte. Como que Jesus é descrito aqui? Com figuras do Antigo Testamento, aí que remonta às profecias do Antigo Testamento. Né? Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É um livro com 7 selos, tá? Então vi, olha de novo a palavra vi, João é o visionário, olha quantas vezes eu vi, né? Então vi no meio do trono, é como se aparecesse agora. Vocês entenderam? É a mesma visão, né? Mas agora ele vê algo novo no trono. Então vi no meio do trono
e os 4 seres viventes, então ele é central, e entre os anciãos, então veja que é uma figura central, mas esse não está sentado, Deus está sentado no trono, mas agora ele vê alguém de pé no trono. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Mais para frente, no nosso estudo, nós vamos parar para ver isso daqui. Vocês viram como isso é interessante? Na visão, o ancião fala para ele, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. Mas João não vê um leão. João vê o cordeiro. Né? Um cordeiro como tendo sido morto. E na descrição que diz, ele venceu. Mas esse cordeiro era como se tivesse sido morto. Ou seja, o cordeiro tinha marcas de que ele havia sido morto. Porque o cordeiro parecia que tinha morrido antes. Mas agora ele está de pé. Se está de pé, está vivo. Olha que coisa interessante. O cordeiro vivo de pé. Mas ele identifica alguma coisa no cordeiro que é como se ele tivesse sido morto antes. Esse cordeiro, agora lembra que as visões, a gente tem que primeiro ver a visão, depois tentar interpretar. Mas a gente não pode interpretar tudo literal, irmãos. Como eu disse, é muito difícil distinguir no Apocalipse o que é literal do que não é literal, ok? A Bíblia descreve ruas de ouro na Nova Jerusalém. Será que lá vai ter ruas de ouro mesmo? Ou será que é só uma descrição de algo excelente, muito magnífico, que a gente é incapaz de entender? Por quê? Porque aqui na visão, ele diz que Jesus é assim. Olha como é Jesus, né? Jesus é um cordeiro, mas esse cordeiro tem 7 chifres e tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, por isso que é complicado, às vezes, a gente distinguir o que é literal do que é apenas uma visão. Mas ele está vendo assim. Agora, você acha que quando você vê Jesus, você vai ver um cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos? Né? Se você acordasse hoje pela manhã, abrisse o olho e olhasse do lado da sua cama, você visse um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, qual que ia ser a sua reação? Né? Você ia desmaiar, provavelmente, né? Gritar, eu falar, pastor, vem aqui na minha casa orar, que eu estou vendo coisa, né? Mas essa é a visão e vai ter o seu significado. Lembra do capítulo Tochas, que são 7 Espíritos de Deus? E agora o que João vê? O cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são os olhos do cordeiro. E quem é o cordeiro? Né? Aqui nós mistério da Trindade. A Trindade, como diz alguns teólogos, né, não aparece na Bíblia de modo explícito, mas ela está testificada, porque aqui também está no trono. Veio, pois, agora olha a ação do Cordeiro. Acompanha a visão, irmãos, acompanha a visão. Aquele que está no trono, sentado, um livro na mão, o livro está selado, depois eu mostro para os irmãos do que é um livro selado. E um anjo diz, quem pode abrir esse livro? E aí João responde, ninguém era digno de abrir o livro. Eu comecei a chorar copiosamente. Então o ancião vem e diz, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus selos. Aí ele olha de novo para o trono e ele vê no meio do trono um cordeiro que parecia que tinha sido morto, de pé. O cordeiro tem 7 chifres e tem 7 olhos. Veio, pois, o cordeiro sai. Agora, se o cordeiro está no meio do trono, como que o cordeiro vai para o trono? Isso aqui nem eu entendo, irmãos. Mas a visão é assim, ó, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. O cordeiro vai até aquele que está no trono, que é Deus, e pega da mão de Deus o livro. E quando tomou o livro, olha, ninguém era nem capaz de olhar o livro. O cordeiro tem 7 olhos. Ninguém podia nem ver o livro. E o livro tem 7 selos. O cordeiro tem 7 chifres e tem 7 olhos. Para um livro que tem 7 selos. O cordeiro vai e pega o livro da mão.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, olha eles de novo aí, do capítulo 4, e os 24 anciãos, olha eles de novo aí do capítulo 4, prostraram-se. É a segunda vez que eles estão se prostrando, lembra? A primeira vez eles se prostraram diante de Deus, capítulo 4. E agora eles estão se prostrando diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse é o primeiro louvor. Agora, segundo louvor. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Gente, até agora a gente podia contar quantas pessoas estavam na cena. Alguém no trono, 4 seres viventes, mais 24, dá 29 pessoas ali, mais o João que está vendo, um anjo forte que passou, o cordeiro que apareceu. Dá para a gente contar quantas pessoas tinha na cena. De repente, João enxerga muito mais no céu. Olha o que ele vê no verso 11. Vi e ouvi. Vi, olha de novo vi. Quantas vezes vai aparecer vi no Apocalipse? Vi, mas ele não só vê, ele ouve. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Do trono, singular. Não é dos tronos, é do trono. Tá? Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número, olha quantos anjos João viu. Milhões de milhões e milhares de milhares. Incontáveis. São bilhões e bilhões de anjos. Proclamando em grande voz. Então, todos os anjos louvam. Digno és o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Então, na visão, os anjos louvam o Cordeiro. Né? Então, ouvir, agora amplia. Agora é o terceiro louvor. Terceiro louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar. De novo, lembra da tríplice divisão? Lembra que eu disse de uma visão do universo em 3 dimensões? Debaixo da terra, na terra e nos céus? Então agora ele vê que toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Existe uma distinção aqui, pai e filho, aquele que está no trono e o Cordeiro. O louvor agora vai para os dois. Aquele que está no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Pela terceira vez, os anciãos se prostram e adoram. E aqui é a visão, né, do trono de Deus com essa mudança. Então, até agora, nós estávamos vendo Deus no trono, dando aqui a ideia de que, apesar da terra estar cheio de caos, de desordem, de fome, epidemias, guerras, né? Coronavírus, desemprego, pandemias, atentados terroristas, tantas coisas ruins que acontecem no mundo, né? Ainda existe um Deus no trono. Então, a igreja que era perseguida na época de João, a igreja que seria perseguida depois de João, e a igreja que seria perseguida no final dos tempos, deveria sempre lembrar que existe um Deus no trono, que é louvado, e que ele tem um destino final para a comunidade de fé. Tá bom? Então, nós passamos por tribulações, mas existe uma história que se caminha para um desfecho final. O capítulo 4, ele vai ter como centro duas coisas. O Cordeiro e o livro. O livro selado
e o Cordeiro vão ser, vamos dizer assim, os temas centrais deste capítulo, tá? Capítulo 4, o tema central é o trono e aquele que está no trono. Tudo acontece em volta do trono. O trono continua importante, mas agora foi agregado um livro que causa essa comoção, o livro que causa um pânico. Quem vai conseguir abrir? Quem pode abrir o livro? E a resposta que vai ser o Cordeiro que vem para fazer a abertura do livro. Aqui que eu disse para os irmãos, eu coloquei uma tabelinha que tem algumas comparações do capítulo 4 com o capítulo 5. Tá? Então aqui é capítulo 4, aqui é capítulo 5. Esse número que aparece aqui é o versículo. Tá? Talvez exista até mais comparações. Essas são as que eu encontrei num olhar assim até rápido. Tá? Então, no capítulo 4, no trono alguém estava sentado, no versículo 2. No capítulo 5 também continua alguém daquele que estava sentado no trono. Então, isso é um paralelo. Capítulo 4 tem um alguém, que é Deus, que está no trono. Capítulo 5 ele ainda está no trono e sentado, não está de pé. Deus está sentado no trono, tanto no capítulo 4 quanto no 5. Nos 2 capítulos existem 24 anciãos, né? Existem 4 seres viventes. Uma coisa que a gente faz um paralelo. No capítulo 4, os seres viventes são cheios de olhos. No capítulo 5, o cordeiro tem 7 olhos. Então a ideia do olho, essa multiplicação de olhos, é a ideia do conhecimento, da onisciência, de tudo conhecer. Ok? Os seres viventes têm um conhecimento ilimitado, eles são cheios de olhos. Mas o número 7, no Apocalipse, ele é importante, ele significa plenitude, significa algo completo, pleno. O cordeiro, ele não tem muitos olhos, como os anjos, né? Mas ele tem 7. Se o olho significa conhecer, enxergar, e 7 é plenitude, significa que o cordeiro tem a plenitude do conhecimento, né? Então, ele é aquele que tudo conhece. Diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso no capítulo 4. No capítulo 5, é dito que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 4, somente um ocupa o trono, né? Já no capítulo 5, além daquele um que está no trono, existe um cordeiro no meio do trono. No capítulo 5, existe o primeiro cântico, que são dos 4 seres viventes. E depois tem o cântico dos 24 anciãos. No capítulo 5, nós temos um novo cântico. Por que é novo cântico? Né? A ideia é que até aquele momento é como se o cântico fosse para o Deus Pai. Mas agora, com a redenção feita pelo Cordeiro de Deus, agora existe um novo cântico. Novo cântico é dito em muitos salmos, que Deus porá na minha boca um novo cântico. Ou seja, um novo motivo para me alegrar. É uma nova música. Aconteceu algo novo. Traz-se um novo cântico na história da redenção da humanidade. Esse novo cântico é justamente o sacrifício do Cordeiro de Deus em resgate da humanidade. Então, por isso, existe algo novo a ser louvado. No capítulo 5, os 24 anciãos, eles tiram coroas e colocam diante de Deus. No capítulo 5, os 24 anciãos, eles têm harpas e eles têm incenso diante do trono. Então, olha os objetos que os anciãos têm. Eles têm coroa, eles têm harpa e eles têm o incensário. O incenso é dito que... Por isso que é muito sugestivo os 24 anciãos na figura dos sacerdotes, que os sacerdotes eram aqueles que ofereciam as orações do povo de Deus diante de Deus. É como se eles estivessem colocando diante de Deus a oração da igreja. Tá? Os 24 anciãos se prostram diante daquele que se encontra no trono e o adoram. No capítulo 5, eles se prostram e eles adoram
não somente o que está no trono, aquele que é Deus, mas também o Cordeiro, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Prostam e adoram, prostam-se e adoram. No capítulo, agora isso aqui é interessante, tá? No capítulo 4, sabe o último item que faltou explicar, que eu expliquei hoje? Por que que Deus é digno de louvor? Né? O que que eu disse aqui? Né? Na verdade, o que eu disse foi repetindo o que está no capítulo 4. No capítulo 4 diz que Deus é digno de louvor, por quê? Porque ele criou todas as coisas, não é isso? Digno é o Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Por isso o Senhor é digno de louvor, porque tu és o Criador. Para aí. No capítulo 4 é dito que toda criatura louva a Deus. Vocês repararam aí a conexão? No capítulo 4, Deus é digno de louvor porque ele é criador. No capítulo 5, toda criatura, primeiro capítulo, Deus é criador e merece louvor. Segundo capítulo, as criaturas criadas por Deus louvam a Deus. Então existe uma estética, existe uma beleza. Isso não diminui o fato da revelação. Pelo contrário, até amplia a beleza da revelação. Mas que existe uma estética na forma que é contada a visão, uma estética literária, ela existe e está presente. Tá bom? Vamos começar agora aqui com o rolo. Né? Irmãos, as nossas Bíblias têm a tradução livro, né? Só que, na verdade, a melhor tradução é rolo. Na época da escrita da Bíblia, os livros eram em rolo, né? Em rolo. O nosso irmão Edson, né? Nosso irmão Edson é advogado. Ele acho que já tentou resolver muito rolo por aí, né, irmão Edson? Mas não é esse rolo aqui, tá bom, irmãos? Né? Geralmente igreja, crente, é envolvido em muito rolo, né, irmãos? Tem muito rolo que os crentes se envolvem em cada rolo, que é só Deus para ter misericórdia. E acontece igual aqui, né? Depois fica chorando, igual o João, não tem ninguém para desenrolar o rolo. Entra num rolo terrível, né? Mas aqui o rolo sempre tem que ter o Cordeiro de Deus para resolver o rolo, né? Agora, rolo aqui, irmãos, é a melhor tradução. A tradução que eu uso, que é o meio da Revista Atualizada, diz assim, ó, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Só que esse livro é um rolo, tá bom? Eu mostrei para os irmãos na aula sobre... eu acho que foi sobre... Eu não lembro se foi Éfeso, mas teve uma das aulas que eu mostrei para os irmãos, uma das igrejas que estava numa cidade que tinha fabricação de pergaminhos. Ah, é Pérgamo, né? Olha como é fácil lembrar, né? Pergaminho é Pérgamo, né? E eu mostrei algumas imagens para os irmãos do pergaminho, né? O rolo, ele era feito ou de papiro ou de pergaminho, tá? Não existia livro como o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos, né? Que na verdade você tem as páginas, não é isso? Elas estão coladas uma do lado da outra. Você vai passando, as páginas estão coladas uma do lado da outra. Como que era feito na época de João? Né? Eles pegavam uma folha de pergaminho e escrevia. Depois, se precisasse de mais de uma folha, a segunda folha eles colavam do lado. Né? Então, eles pegavam uma segunda folha e colavam do lado daquela folha. Depois colavam uma terceira folha e depois enrolavam, formava um verdadeiro rolo, né? Um verdadeiro rolo de pergaminhos colados um do lado do outro, ok? Eu coloquei aqui para os irmãos, eu não vou ler, é mais por curiosidade, mas eu coloquei aqui a descrição exata de como era feito os rolos na época de João. Eu coloquei até aqui uma descrição, olha que interessante, tá? Um único pergaminho, uma única folha de papiro, eu coloquei até o tamanho de uma folha de papiro aqui, comum, tá? Em média, igual hoje. Hoje nós não temos uma folha de sulfite, nós temos uma base, né? A folha de sulfite ela tem um tamanho padrão, ok? A4, né? E tem um tamanho padrão. Naquela época, os pergaminhos também tinham um tamanho padrão, e aqui tem a descrição, como era escrito em linhas, o espaço que deixava. Aí tem um exemplo aqui, olha. Segundo e terceiro João. Segundo João, terceiro João, Judas e Filemão. Esses 4 livros da Bíblia dava para escrever em uma folha só.
segundo e terceiro João só tem um capítulo. Filemão também só tem um capítulo, ok? Judas também só tem um capítulo. Então são livros curtinhos. Uma única folha dava para escrever os 4 livros da Bíblia. Agora, por exemplo, Romanos, para escrever Romanos, era preciso um rolo de 2,74 metros. Romanos tem 16 capítulos, né? Olha aqui, ó, o Apocalipse. O Apocalipse, ele precisava de um rolo de 4,56 metros. Atos dos Apóstolos era um rolo de 9 metros. Então, você ia desenrolando, você desenrola de um lado e enrola do outro. Tá? E aí você vai passando as páginas. Era assim que era feito. E aqui está a imagem. Olha aqui, irmãos. Está vendo aqui a imagem? Preste atenção aqui nessa imagem. Principalmente essa primeira aqui. Aqui nós temos um rolo de papiro. Esse rolo de papiro, ele está selado. E aqui alguém só representou. Alguém pegou uma folha, né? Enrolou uma folha, tá vendo? Uma folha enrolada, e também selou. Né? E eu tenho uma outra imagem aqui também. Olha. Aqui também tem um rolo selado. Né? Então, isso é o que João viu. João um rolo como esse. Tá bom? Na visão. E o que significa o rolo selado? Quando alguém escrevia um documento oficial, esse documento ele era enrolado, como qualquer livro, ele é enrolado, né? Igual vocês estão vendo na imagem. Alguém derretia cera, olha aqui uma barra de cera, pingava essa cera aqui no encontro onde fecha o rolo e pegava um anel, tá vendo aqui o anel? E marcava em cima da cera. É como se fosse uma assinatura. Só que um documento oficial na época do Império Romano, o doutor Edson, se fosse advogado lá no Império Romano, ele iria saber explicar isso ainda melhor, porque os documentos na época tinham 7 selos, não bastava um. Diante de 7, por exemplo, um testamento, tá? Um testamento era feito na presença de 6 testemunhas. 6 testemunhas mais o testador. Então, o testador, aquele que está fazendo o testamento, mais 6 testemunhas. Ele terminava de fazer o testamento, enrolava e eles passavam aqui, ó, 7 selos. E a marca dos 7 selos. E o documento só poderia ser aberto na presença das 6 testemunhas ou numa presença legal, lá, de algum órgão oficial jurídico romano. Tá bom? E às vezes eles passavam uma fita também. Por isso que tem uma fita aqui, tá vendo? Passavam uma fita e a cera por cima. Quando você vai romper o lacre, o que você faz? Você puxa a fita, né? E rompe o lacre. Então João viu algo muito parecido com esse rolo aqui, ó, na mão de Deus e com 7 selos. E a pergunta é, quem pode pegar da mão de Deus o livro selado e, além de pegar o livro, abrir os 7 selos? Quem é digno de abrir esse livro? Tá bom? Eu coloquei aqui a descrição, tá bom? Como era feito lá na época do Império Romano. Os irmãos podem ver depois quando eu enviar. Né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Irmãos, nós já sabemos, como nós já conhecemos o Apocalipse, né? João está tendo a visão, João nem sabia ainda, né? A gente já sabe, a gente já leu o livro do Apocalipse, né? Pelo menos eu espero que os irmãos já tenham lido umas 50 vezes o Apocalipse, né? Então os irmãos já conhecem, a gente já conhece, já ouvimos pregações, a gente sabe do que se trata. Esse livro, ele tratava do quê? Provavelmente, pela descrição que vai vir na sequência, em nenhum lugar a gente vai encontrar o que está escrito no livro. O livro vai ser aberto pelo Cordeiro, mas cada vez que o livro é aberto, acontece alguma coisa que nós vamos estudar no capítulo 6, tá bom? Mas a gente não vai saber o que está escrito no livro, mas pelas visões. Então, quando o livro vai sendo aberto, o selo, acontece coisas. Provavelmente é o que está escrito no livro. Então, esse livro, ele conta o quê? Esse livro é o livro da história, do final da história da humanidade. Esse livro, ele traria, ou ele traz, toda a história da humanidade. Esse livro está na mão de quem? O rolo está na mão de Deus.
É como se toda a história da humanidade estivesse nas mãos de Deus. Pode parecer um quadro simples, mas ao mesmo tempo ele é sublime. Ele mostra a soberania de Deus que tem a história em suas mãos. É claro que eu quero que vocês tomem cuidado para não sermos deterministas, não é isso, tá? Nem calvinista eu sou, tá bom? Então a ideia não é ser determinista extremo. O calvinismo é ainda subdividido em duas partes. Tem uma parte do calvinismo que é bem extremista e diz que Deus determinou até os pecados que a pessoa comete, né? O que eu não compactuo. Mas a verdade é que a ideia não é ser determinista, que Deus determina cada detalhe da história, como se Deus escolhesse até a camisa que eu vou vestir hoje. Mas a ideia é que aquilo que é central na história, a história da salvação, ela acontece dentro do desígnio de Deus e ela não vai falhar. Dentro desse grande mistério, que também não deixa de ser, que é o desenvolvimento da história, a história caminha para um fim, ainda que eu e você tenhamos as nossas escolhas durante esse processo. Senão Deus não nos chamaria, né? E pedisse resposta, aconselho-te que escolha o bem, mas se escolheres o mal, como diz lá em Deuteronômio, e tantas outras passagens da Bíblia. Porém, a história caminha para um final. Assim como um ônibus, ou um trem, ou um avião tem um destino final, mas a tripulação pode tomar posturas distintas dentro deste avião ou dentro desse trem, mas o destino final ela tem. A história caminha para um final, e um final glorioso, é o que o Apocalipse mostra. Então a ideia aqui não é querer ser determinista, mas é mostrar que a história caminha para um final planejado por Deus. E nesse desenvolver da história, cada um de nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus, só que Deus é Senhor do universo e tem um plano para a criação de novos céus e nova terra. Ok? Então vamos continuar aqui. Ó. O livro está escrito por dentro e por fora. O que significa isso? Significa que o conteúdo era extenso. Né? Será que Deus estava com falta de papel lá no céu? Né? Aí não tinha mais papel para escrever, aí escreveu dos dois lados, por dentro e por fora. Né? Não, isso é uma visão. Né? A ideia é mostrar a importância e a extensão daquilo que Deus vai fazer. Deus vai fazer algo maravilhoso, que é o que João vai descrever a partir dos próximos capítulos. E isso está escrito por dentro e por fora. O livro está todo selado, com 7 selos. Lembra da palavra 7? 7 é plenitude. É como se o livro estivesse plenamente selado. Se o livro está plenamente selado, só alguém plenamente poderoso pode abrir o livro. Ok? Esse livro, ele tem um destino final da história. Mas o que há de ser de nós no destino final da história? A história parecia caminhar para um fim desastroso, horroroso e horrível, a menos que alguém vencesse a morte para ser capaz de mudar aquilo que parecia ser a desgraça final da humanidade. Porque parece que a história de Deus estava corrompida. Deus criou o homem, lá criou o Jardim do Éden, tudo perfeito. Veio o diabo, veio a tentação, o ser humano caiu, ocorreu a queda e nós temos uma história da queda. É como se aquilo que Deus fez tivesse rachado e quebrado. Mas e agora? Será que vai ficar assim para sempre? Mas vem alguém que venceu até a morte. Lembra, a morte entrou no mundo, a morte é o sinal, entre aspas, da história de Deus quebrada. Né? Deus não criou o homem para morrer, mas a morte entrou no mundo. Porém, alguém venceu a morte para mostrar um final glorioso da história. Aqui do 7 eu já falei. Quem é digno de abrir o selo? Quem pode abrir o selo? Irmãos, olha que coisa interessante, né? Quem é que vai fazer o desafio? Aqui é um desafio. Quem pode abrir os 7 selos? Vocês se lembram da história do... Esqueci agora, irmãos. Como é que chama a história? A história do rei Arthur. Rei Arthur e a tábua redonda. Lembra da espada do...
a espada enfiada na pedra, e dizia a lenda que só alguém que fosse digno de arrancar a espada da pedra seria o verdadeiro rei, né? Será que a história do rei Arthur foi tirada dessa noção da Bíblia aqui, né? E aí vem uma criança, alguém jovem, alguém frágil, que parece que não tem força, mas ele é digno, e ele tira a espada da rocha, e ele se torna o rei Arthur, né? Aqui o que nós temos? Um anjo forte, mas nem o anjo forte é capaz de abrir o selo. Vocês viram como é interessante a visão? Presta atenção nas conexões. Não é à toa que ele disse que é um anjo forte. Alguém poderia falar, se tem anjo forte, tem anjo fraco, né? Ah, Deus, manda um anjo forte, porque se aquele é forte, deve ter uns anjos meio fraquinhos, né? Que não comeu direito no feijão lá no céu, e ele é meio fraquinho, né? Então manda um anjo forte. A ideia é mostrar que aquilo que seria o mais forte dos anjos está lançando o desafio. E a resposta do desafio é que ninguém, nem no céu, os 4 seres viventes são os mais perto de Deus. E nem eles podem abrir o selo. Tem 24 anciãos, eles têm trono e têm coroa. Será que eles vão poder abrir o selo? E João fica olhando. Olha a expectativa de João. Quem será que vai abrir o selo? É a visão acontecendo, né? Eu quero que os irmãos tentem sentir a ação da ação. A ação da ação, tá bom? Tentem entender a dinâmica do que está acontecendo. João está vendo o livro selado, o anjo gritando, quem pode abrir? Talvez João pensou, vai ser esse anjo forte. Não, vai ser um dos 4 seres. Talvez um dos 24 anciãos, eles têm trono, têm coroa. Talvez João pensou, não, deve ser alguém lá da terra. Será algum imperador romano? Será que vai surgir um imperador romano justo e bom? Será que existe um santo lá na terra que vai fazer isso? Debaixo da terra, será que o diabo vai aparecer aqui? Debaixo da terra, os demônios, alguém vai ser capaz de subir até aqui e querer pegar o livro da mão de Deus? E a resposta é que ninguém não conseguia nem olhar para o livro, quanto mais pegá-lo da mão de Deus. É como se perdesse as forças. Mesmo os anjos são incapazes de abrir o livro. E João começa a chorar. Por que João chorava, irmãos? Tem 2 sugestões aqui do choro de João, tá? Primeiro, irmãos, a primeira sugestão é bem curiosa, tá? Bem curiosa, mas ela tem muito sentido, né? Lembra quando a porta abriu no céu? O que a porta disse? A voz disse. A voz falou, João, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Aí João sobe para o céu. João só viu o céu, João não viu o que vai acontecer. A voz dizia, sobe para cá que você vai ver as coisas que vão acontecer. Sabe o que são as coisas que vão acontecer? É o que está no livro. Quando o livro for aberto, é que João vai começar a ver as coisas que vão acontecer. Só que quando João vai ver se cumprir o que a voz disse, ninguém consegue abrir o livro. É como se João estivesse chorando, porque aquilo que foi prometido parece que foi frustrado, né? É como se eu convidasse vocês, vamos lá na igreja, hoje eu vou passar um filme para vocês, né? Aí eu não consigo ligar a televisão. Aí todo mundo vai para ver uma coisa e na hora não consigo ligar, não funciona. João vai para o céu para ver o que vai acontecer, mas ninguém consegue abrir o selo. É como se aquilo fosse frustrado. Mas, na verdade, isso provavelmente é uma verdade, mas a verdade é mais profunda, porque João chora com convulsões. Ele diz que chorava muito, é um choro muito forte. João provavelmente está chorando muito, porque ele vê que não existe ninguém capaz de dirigir a história para um final glorioso. Parece que não existe ninguém capaz de resgatar a humanidade, que é as personagens da história. Deus é aquele que é supra-história, né? Deus age na história, mas Deus já existe antes do tempo. Mas os agentes aqui na nossa história, nós, parece que estávamos perdidos. E João chora porque não existe demônio, nem homem, nem anjo capaz de resolver o problema. E João chora muito, né? Tem um dito aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, que é muito interessante a gente pensar. Eu fiz questão de destacar, principalmente por nosso contexto que a gente vive hoje e já vive ao longo da história, né? O pastor Hernandes, ele escreve que primeiro não há ninguém no céu,
nem anjos e nem aqueles que morreram e estão lá. Não existe ninguém na Terra, nem um homem influente, poderoso, que pode decifrar o sentido o que significa a história. Irmão, eu sou professor de história, né? E ao longo da história, pessoas têm tentado descobrir o significado da história. Por que nós estamos aqui? O que nós fazemos aqui? Qual que é o sentido de viver, de existir? O ser humano é o único animal que conseguiu pensar e dizer, eu existo. O ser humano é o único animal que conseguiu pensar, deve existir um Criador, a ponto de alguns negarem e se tornarem ateus e outros se tornarem fanáticos até. Somente o ser humano conseguiu ter consciência da história e mudar a história, não é isso? É só você olhar, o leão ele caça do mesmo jeito que ele sempre caçou a vida toda, não é isso? A coruja, ela vive do mesmo jeito. O João de Barro, ele constrói as suas casinhas do mesmo jeito. Pode ser o João de Barro baiano, o João de Barro paulista, o João de Barro europeu. Ele vai construir sua casinha sempre do mesmo jeito. O ser humano é o único que tem capaz de mudar. A gente constrói casas diferentes, armas diferentes, estilos de vida diferentes. A gente muda. Mas para que serve tudo isso? Qual que é o significado de tudo isso? Qual que é o significado da história? Para que estudar, ensinar, educar, viver, ter família, trabalhar? Para que tudo isso? O sentido da história é debatido por muitos filósofos. E muitas vezes aqueles que vão ao ápice do ateísmo ficam muito frustrados e decepcionados, porque para muitos a história ela caminha para um final desastroso. O mundo vai se apagar. O universo, a energia do universo vai se consumir e o universo vai se tornar um grande cemitério gelado. Todos vão morrer, tudo vai acabar, a morte é o fim de tudo, tudo acabou e nada mais vai existir. Esse é o sentido da história para muitos que refletiram sobre ela. Mas somente em Cristo Jesus, somente na fé em Deus, é que um sentido glorioso e de esperança é capaz de habitar o coração do ser humano. Então, o Hernandes escreve aqui, não há ideologia nem partido político, nem sistema econômico, nem capitalista, nem comunista, tá bom? Que possa realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. Nós temos vivido períodos da história da igreja que as pessoas têm depositado o sentido da história e da vida em partidos políticos, em presidentes, né? Nós vivemos muitas febres. Teve febres de pessoas que depositaram no Lula todas as suas esperanças. Hoje pessoas depositam no Bolsonaro todas as suas esperanças. Alguns depositam no Donald Trump. Outros depositaram no Karl Marx, no marxismo, no socialismo. Outros no capitalismo. Outros depositaram no Império Romano, achando que o Império Romano ia prosperar, dominar o mundo e se tornar cristão. A Igreja Católica já governou grande parte da Europa, fez cruzada, fez guerra. Os protestantes já tiveram países. Os Estados Unidos é um país protestante. Mas a nossa esperança não deve estar em nenhum partido político, ideologia ou pessoa. O único que é digno de abrir o selo e conduzir a história é somente o Cordeiro de Deus. Somente ele morreu e venceu a morte. Não tem Lula, Bolsonaro, Dilma, não tem comunismo, capitalismo, não tem nada disso que é digno de pegar o livro da mão de Deus e desatar o significado e sentido da história. Se bem que muitos cristãos têm se vendido ao longo do tempo para ideologias, né? As ideologias podem nos iluminar e nos dar algumas ideias para a sociedade, mas a nossa esperança ela deve estar naquele Deus. O único que é digno. Quem é esse que é digno? Primeiro, eu quero destacar aqui a fala para João. Não chores. João, para de chorar. Deixa de ser bobo, João. Para de chorar. Irmãos, é algo que João tinha que ouvir do jeito que eu falei. João, não seja bobo, João. Se por exemplo, o Apocalipse, irmãos, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, né? Mas o Apocalipse, ele não está escrito no começo que é o apóstolo João, né? Ainda que a tradição da igreja e muitos pais da igreja afirmam que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, existe uma outra tradição, também patrística, que diz que existiu um evangelista em Éfeso que talvez fosse outro João que escreveu o Apocalipse. De qualquer forma, né, imagina que fosse o apóstolo João. É como se o anjo estivesse falando, João, você que escreveu o evangelho de Jesus, que é o Filho de Deus, que ressuscitou, você está chorando por quê, homem? Para de chorar, deixa de ser bobo. Né?
Você não conheceu Jesus, aquele que ressuscitou? Eis ele aí vivo, né? Ele ressuscitou para abrir o selo. A ideia aqui, irmãos, e eu quero trazer para uma aplicação para nós, na nossa vida nós vamos passar por muitas dificuldades na história. Nós vivemos um momento pacífico hoje. Essa quarentena, esse coronavírus não é nada, irmãos. Com todo respeito para pessoas que se sentem mal e com todo respeito para pessoas que sentem um certo tipo de depressão na quarentena, mas se a gente olhar outros períodos da história, que a igreja foi perseguida, a igreja tinha que existir em catacumbas, no meio de floresta, pessoas morriam, davam a vida, eram presas. Eu conheci irmãos que tinham que jogar bíblias em alto mar para elas alcançar países comunistas. E elas iam com as capas e as primeiras páginas de textos comunistas e no meio escondido textos bíblicos, né? Isso sim era perseguição terrível. Nós, na quarentena, e tem pessoas que já estão chorando. João, não chores. João está vendo a direção da história e João está chorando. Não chora, João, eis aí quem venceu. Se a nossa esperança estiver na vida, nessa terra, como diz Paulo, nós somos os mais desgraçados dos homens. O nosso choro é porque nós paramos de ver o ressuscitado. O nosso choro é porque nós não estamos enxergando Deus no trono. Até mesmo o luto. Eu, graças ao bom Senhor, não perdi ninguém próximo da minha família. Um luto ainda, né? Então eu estou falando assim numa certa distância. Mas mesmo assim, irmãos, nós todos vamos passar por grandes tristezas e aflições. Mas se o nosso olhar estiver no Cristo ressuscitado e no Deus que está no trono, nós temos motivos para vencer o choro. Por isso que foi dito, não chores. E por que ele não ia chorar? Porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Leão da tribo de Judá é uma referência a uma profecia de Jacó para Judá. Tá bom? Eu coloquei aqui as referências bíblicas, tá? E não vou ficar lendo para os irmãos. Mas Jacó, quando estava para morrer, ele abençoou cada um dos filhos. E ele disse que Jacó era como um leão. E ele disse que de Judá, desculpa, falei errado. Jacó disse que Judá era como um leão. E que de Judá iria sair o cetro de rei, que iria governar. Todas as nações iriam lhe obedecer. O bastão de comando estaria em Judá, o leão. Então, no judaísmo, abrigou-se a ideia de que o Messias é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi é Isaías, capítulo 11, versículo 1, que diz que da raiz de Jessé iria nascer o Messias, tá? Ia nascer o ungido, aquele que Deus iria enviar para restaurar Israel, né? E aí nós temos várias referências aqui de Isaías, Jeremias e Zacarias falando do descendente de Davi. Então a raiz de Davi, na verdade, é o Messias. Então João está sendo dito para João, eis aí o Messias. Eis aí aquele que cumpre as promessas do Antigo Testamento. E diz que ele venceu. Presta atenção, ele venceu. Não é ele vai vencer. Ele venceu. Ele venceu. Não é que ele vai vencer, ele já venceu. João, para de chorar. Jesus não vai lutar com o diabo e vai vencer. Ele já venceu. Irmãos, mesmo que um dia você passe por uma experiência que alguns estão passando, de perder um ente querido, de passar por uma grande tribulação, uma grande luta, nós temos que lembrar de um Cristo que já venceu, não de um Cristo que vai vencer. Nós apenas não estamos ainda experimentando a plenitude de Deus, mas ele já venceu, né? Ele venceu os inimigos do povo de Deus, Satanás, o pecado e o mundo. Aqui tem as descrições, mas eu quero continuar para a gente poder concluir. Só que Jesus ele só é o leão depois que ele foi o cordeiro, né? João, aqui nós temos a difícil junção das profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra um Messias leão, não o Messias cordeiro. O Messias é leão, ele é rei, ele é raiz de Davi. Ele é rei.
quem é cordeiro é o servo de Yahvé. O servo de Yahvé, o servo de Deus, Isaías 53, diz, eis aí o servo do Senhor. Né? E diz que ele, como cordeiro mudo, levará sobre si os nossos pecados e as nossas dores. E isso é tão contraditório, como que você pode ter um leão que é cordeiro, cordeiro que é leão? Um rei que é servo. Mesmo Isaías, quando descreve o servo de Yahvé, em nenhum momento ele diz que o servo é o Messias. Porque era difícil no judaísmo, e talvez, aí eu não sei, talvez até na época ninguém havia associado ainda o servo de sofredor com o Messias rei. Somente no cristianismo nós vamos ter essa junção. E agora nessa visão existe essa junção. Jesus é leão e Jesus é cordeiro. Cordeiro é o cordeiro pascal. Lembra do Evangelho de João? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Paulo vai falar que Jesus é a nossa Páscoa. E aqui vai dizer, com teu sangue para Deus. Ele é o cordeiro imolado e sacrificado. Ele só é o leão, porque antes de ser leão, ele foi o cordeiro de Deus. Então nós temos aqui, na visão do céu, Jesus como cordeiro, mas ele é o leão também. Irmãos, eu lembrei do louvor, tá? Olha aqui, eu destaquei aqui em azul. Lembra daquele louvor? O Marcelo canta com um grupo de louvor. Eu acho muito bonito o louvor. Diz que Jesus é o cordeiro e o leão. Lembra desse louvor, irmãos? Ele é o cordeiro e o leão. Da onde que tiraram esse louvor? Agora você já sabe. Esse louvor foi tirado daqui, Apocalipse 5. Esse louvor saiu de Apocalipse 5. É aqui que é descrito no mesmo capítulo Jesus como cordeiro e como leão. Tá? Jesus tem 7 chifres. Irmão, que negócio é esse? Mas que João estava doido, né? Quem tem chifre é o diabo, né? Não é isso, irmãos? Quem tem chifre é Satanás, é o diabo. Falar que Jesus tem chifre, que negócio doido, né? Mas não, né, irmãos? A ideia de chifre para o diabo não tem na Bíblia, tá? Na Bíblia o diabo não é escrito desse chifre, não, tá bom? Essa ideia é medieval, né? Essa ideia é posterior de colocar chifres no diabo, tá? Chifre no Antigo Testamento significa poder, tá bom? É que a nossa Bíblia, ela está numa linguagem para a gente compreender. Mas tem muitas passagens do Antigo Testamento que o texto hebraico, ele diz o chifre de Deus. E na nossa tradução está o poder de Deus. É uma metáfora, tá bom? Assim como um touro mais forte, mais poderoso, é aquele que tem um chifre maior, né? A ideia era mostrar numa metáfora que Deus é poderoso. Então é dito aqui que Jesus é um cordeiro com 7 chifres. Se chifre significa poder e 7 é plenitude, o que significa? Que Jesus tem todo o poder. 7 olhos. Se os olhos significa conhecimento e Jesus tem 7 olhos, significa que ele é onisciente. E os 7 olhos são o Espírito de Deus que é enviado por toda a terra. Por toda a terra, onipresença. Vocês viram como algumas metáforas da Bíblia, né, é fácil de compreender. Como eu disse, irmãos, eu vou ser muito cuidadoso no Apocalipse. Eu não vou explicar nada. O que for duvidoso, eu falo, pode ser. Mas algumas coisas é fácil de entender. O 7 significa plenitude. 7 chifres, o chifre é poder, todo conhecimento e toda a presença. Jesus é onipresente, onipotente e onisciente na visão. 7 chifres, 7 olhos e o Espírito de Deus que é enviado por toda a terra. Mais uma vez, a influência judaica. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Olha, numa visão que Zacarias teve, capítulo 4, versículo 10, Isaías havia visto, tinha uma visão, e aqui está a explicação. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, de Deus, que percorrem toda a terra. Isso é um texto do Antigo Testamento. Qual que é o texto novo? Jesus é o Cordeiro, que tem 7 olhos. No Antigo Testamento, quem tem 7 olhos é Deus. O que significa os 7 olhos? Lá no Zacarias, os olhos de Deus que percorrem toda a terra. O que significa no Apocalipse, os 7 olhos? Os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Veja como o Novo Testamento é intrincado com o Antigo,
para a gente entender os significados de um, a gente precisa buscar, muitas vezes, no outro. Tá bom? Só que às vezes a gente não consegue fazer a conexão, né? E por isso que é interessante essas observações. O que o Cordeiro fez? Irmãos, nós chegamos aqui no final da aula já, tá? Então, chegamos no final da aula, vou usar esses 2 minutos para concluir. Deixa eu só ver se o Joel não está me chamando, porque às vezes o Joel ele usa esse canal aqui, senão eu vou ter que acabar agora. Né? Bom, irmãos, vamos lá, olha só. A obra do Cordeiro. Qual que é a obra do Cordeiro? Por que o Cordeiro é digno de abrir o selo? Né? Ele é digno de abrir o selo porque ele foi morto e com teu sangue comprastes para Deus. Com teu sangue comprastes para Deus pessoas de toda tribo, língua e nação. Pessoas de toda tribo, língua e nação. Irmãos, eu estou vendo aqui que o Joelzinho não me chamou. Então, eu posso continuar mais um pouquinho para a gente concluir aqui? Faz assim com a mão. O coordenador me autoriza a continuar mais um pouquinho? Então, autorizou? Vamos lá? Então, o que significa isso daqui? Né? Significa... teve pastores, teólogos, que falaram que esse capítulo tinha que ser o último capítulo da Bíblia. O que está acontecendo aqui é uma vitória final. Veja, o que João está vendo, na verdade, ainda não se realizou. Porque está falando ali de algo futuro. Com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, nação, de todo povo, do mundo todo. Só que naquela época, o mundo todo ainda não havia sido alcançado pelo Evangelho, como ainda hoje não foi. E na visão é dito que o sangue do Cordeiro já comprou para Deus pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tem um misto aqui do momento de João com o momento final da história, no cântico que vai aparecer. E aqui o louvor final. Irmãos, tem 3 ondas de louvores. Vamos concluir falando desse louvor? Percebam, o louvor... Sabe onda? Sabe quando você joga? A onda no sentido... Você joga uma pedrinha na água e ela vai criando aquelas ondas? Eu quero que vocês imaginem 3 ondas de louvor. Cada vez mais longe do trono. Imagina do lado do trono e ela vai se ampliando. Tá? É a última explicação, essa daqui. Tá bom? Já estou terminando. Então vamos lá. Primeira onda de louvor. A primeira onda de louvor que aparece é dos 24 anciãos, junto com seres viventes, e eles estão com um incenso que é a oração dos santos. Então quem está louvando? Aqueles que estão mais juntinho do trono. Tem 4 seres viventes que estão em volta do trono, muito perto, junto com 24 anciãos que estão em volta do trono. E eles estão segurando os incensos, que é a nossa oração. É como se o primeiro louvor fosse daqueles que estão mais perto do trono de Deus, inclusive a igreja por meio da sua oração. Que é o versículo que eu já li antes. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. Voltando lá no comecinho, olha aqui. Ó, né? Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoava novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro, digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino sacerdote que reinarão sobre a terra. Quem está louvando? 24 anciãos, 4 seres e o incenso, que é a oração da igreja. Essa é a primeira onda de louvor. Segundo grupo que vai louvar, versículo 11. Vi, agora João vê um grupo maior. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Essa é a segunda onda. Agora João vê bilhões de anjos louvando. Bilhões. É um segundo grupo que louva. Mas quem está louvando são anjos. São anjos. Terceira onda de louvor. Versículo 13. Então, é uma sequência temporal, cronológica. Então, ouvi
toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes dizem amém, e os anciãos próximos se adoram. Agora amplia. Agora todo o mundo, o universo inteiro, todos os seres que estão na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que a gente louva ao Criador. Parece o cumprimento da visão apocalíptica de Paulo. Lembra que Paulo disse que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará? E o que diz aqui o Apocalipse? Vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar estavam adorando o Cordeiro e o Criador. Então essa parece ser uma visão até mesmo gloriosa do final dos tempos diante do trono de Deus, né? E eu coloquei aqui 2 sugestões de louvor: Digno és, da comunidade Vila da Penha. Os irmãos lembram desse louvor? Esse louvor aqui, ele é uma descrição do Apocalipse 5. Alguém lembra desse louvor aqui da comunidade da Vila da Penha? Será que os irmãos se lembram dessa comunidade? Ela é uma comunidade formada por pessoas que saíram da igreja presbiteriana, lá no Rio de Janeiro, e eles têm um louvor que é justamente a descrição do Apocalipse capítulo 5, né? E diz: digno é o Cordeiro de receber sabedoria, riqueza, honra e poder, né? Aí fala: pois compraste para Deus povos, né? E ele diz lá no coro: e reinarão sobre toda a terra. Então é um louvor muito bonito. Como nós já passamos bastante da hora, eu vou mandar para os irmãos o louvor lá no grupo, para a gente ouvir lá no grupo, tá bom? Eu vou botar o link lá do louvor para os irmãos, e os irmãos gostaria que abrisse o louvor e tivesse essa memória. Esse grupo deve ter é da década de 80, tá? Esse louvor é antigo, né? Não sei se os irmãos se lembram desse louvor, mas ele é um louvor que repete praticamente todo o Apocalipse capítulo 5, tá bom? E nós paramos por aqui, nessa visão do trono. A partir da semana que vem, aí a coisa fica feia, tá bom? Até agora que está muito bonito, é o trono de Deus, é todo mundo adorando, louvando. Agora espera abrir o selo, que aí a praga desce, né? Mas não se preocupem, porque a ideia é que aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro são guardados por Deus, e esse livro vai revelar o final da história, mas um final que dá medo para aquele que não leu todo, né? Porque o final é novos céus e nova terra, que habita a justiça, onde a lágrima não existe mais e a morte foi vencida. Tá bom? Então vamos encerrando por aqui.